Olá, bom dia. Meu nome é Marcilene e eu fiquei com o tema Conser Répteis. A manutenção ex situ de répteis no Brasil serve para várias finalidades, como pesquisa, educação, conservação e comércio. Independente do propósito ou das condições da instituição, certas regras devem ser seguidas para garantir o bem-estar dos animais em cativeiro, seja temporário ou permanente. Então, uma dieta adequada e um ambiente estruturalmente apropriado são cruciais para permitir que esses animais expressem o seu comportamento natural, promovendo seu bem-estar e reduzindo o estresse. Então, um manejo correto não vai contribuir só para que esses resultados de pesquisa sejam confiáveis, mas também para ter um sucesso reprodutivo na conservação e para o avanço sobre o conhecimento sobre a biologia e o comportamento das espécies. O manejo de répteis em cativeiro é desafiador devido à complexidade do comportamento desses animais e à dificuldade de identificar sinais de dor, de estresse e de doença. Indicadores de bem-estar incluem o crescimento adequado, boa condição corporal, coloração da pele e a expressão de seus comportamentos naturais. Sinais de estresse são como mudanças de comportamento e aparência física, que podem levar a complicações de saúde. Então, criar uma rotina de inspeção diária e os registros das atividades são essenciais para detectar esses problemas precocemente e tomar medidas corretivas, como a mudança de manejo ou até mesmo cuidados veterinários. Então, o enriquecimento ambiental, como o fornecimento de ambientes diversificados e alimentos variáveis, vem como uma forma para reduzir o estresse desses animais em cativeiro. Em relação à temperatura, a termorregulação é essencial para répteis, sendo necessário reproduzir condições adequadas em cativeiro. A manutenção da temperatura ideal depende do tipo de réptil e do ambiente de alojamento. Para répteis terrestres em recintos fechados, aquecedores elétricos ou a óleo podem ser usados, enquanto para aqueles em recintos externos, tocas aquecidas são mais recomendadas. Para répteis aquáticos que necessitam de aquecimento em água, podem ser usados resistências elétricas ou aquecedores. O fotoperíodo influencia os aspectos fisiológicos e comportamentais, sendo crucial para a reprodução. Então, enquanto em cativeiro, é necessário suprir essa necessidade. A luz natural solar é preferível, mas as lâmpadas também podem ser usadas em ambientes fechados, já que a radiação UVB é essencial para a síntese da vitamina D3 e para a saúde da pele, sendo importante para esses répteis que estão em cativeiro. Bom, já a umidade relativa do ar para répteis terrestres ou semiaquáticos varia conforme a espécie e o ambiente de origem. A baixa umidade pode causar problemas de pele e respiratórios, enquanto a alta umidade favorece o crescimento de fungos e bactérias. A umidade pode ser fornecida por vaporizadores, borrifadores ou fonte de água nos recintos, adaptadas à necessidade de cada espécie. Para os quelônios, que incluem espécies terrestres, aquáticas e semiaquáticas, é crucial adaptar o alojamento de acordo com suas características e necessidades específicas. Os jabutis, por exemplo, requerem um amplo espaço externo, com abrigos, vegetação e itens de enriquecimento ambiental. Eles também precisam de uma fonte de água acessível para beber e se banhar. O substrato deve ser macio e firme para sustentar o peso do casco e permitir a postura adequada das fêmeas. Já as espécies aquáticas e semiaquáticas precisam de tanques de água adequados ao seu tamanho e número, com superfícies lisas e pontos de assoalhamento para facilitar a entrada e a saída. Tanques com sistema de filtragem são essenciais para manter a qualidade da água, especialmente porque a alimentação é diretamente na água, o que aumenta a carga orgânica. Então, aqueles tanques que não têm a filtragem, é necessária a troca de água frequente. Os recintos devem ter o tamanho suficiente para permitir a movimentação adequada, com pelo menos 0,5 metros quadrados de área para cada 0,1 metro de comprimento de casco. A altura da cerca deve ter
pelo menos 2 vezes o comprimento do animal, e as paredes devem ser lisas para evitar serem escaladas. Em relação à alimentação, a qualidade da dieta é crucial para garantir o crescimento saudável e a saúde dos quelônios. Uma dieta deficiente pode levar a osteopatias e a má formação do casco. Então, a oferta de uma dieta balanceada que inclua proteína animal e vegetal é essencial. Já a suplementação vitamínica ou mineral deve ser realizada com cautela. A alimentação deve ser feita semanalmente ou diariamente, dependendo do metabolismo, idade e época do ano. Para os animais terrestres, que devem ser alimentados em coxos, para evitar a ingestão de substratos, enquanto as espécies aquáticas devem ser alimentadas diretamente na água. O grupo dos crocodilianos é relativamente uniforme no que se diz respeito à morfologia e hábitos gerais de sua espécie. O alojamento deve garantir um espaço amplo para o manejo seguro dos animais adultos, com uma área aberta idealmente composta por um grande tanque. O recinto deve incluir vegetação, áreas expostas ao sol e sombreadas, além de substratos adequados para a construção de ninhos pelas fêmeas. As dimensões mínimas recomendadas para os recintos secos e o tanque dependem do tamanho dos animais, geralmente sendo pelo menos 3 vezes a largura e 4 vezes o comprimento do maior animal. A qualidade da água deve ser monitorada de perto com sistemas de filtragem ou com trocas frequentes para evitar doenças. Recomenda-se uma atenção especial para os recintos que abrigam múltiplos animais devido ao potencial conflito, especialmente durante a época reprodutiva. Como eles são carnívoros, sua dieta pode incluir carne bovina, suína, frangos em pedaços ou presas inteiras, como peixes, roedores e aves, que são mais nutritivas. Os filhotes também podem consumir insetos e crustáceos. A frequência da alimentação varia de 1 a 3 vezes por semana, dependendo da estação do ano, sendo diária para os filhotes. Técnicas de condicionamento operante com reforço produtivo são utilizadas para garantir a alimentação sem conflitos, sendo uma prática bem-sucedida em diferentes instituições pelo mundo. O grupo de largatos conta com uma grande diversidade de espécies, hábitos e dietas, e podem ser encontrados em diferentes habitats. Dada a diversidade de espécies, o conhecimento sobre a biologia da espécie a ser mantida é essencial para direcionar o manejo. Os recintos para largatos devem proporcionar condições para que eles expressem os seus comportamentos naturais. Podem ser ambientes fechados ou abertos, dependendo da finalidade. Nos ambientes fechados, os recintos podem ser de diferentes materiais com ventilação adequadas e tampas seguras. As dimensões ideais devem considerar os hábitos da espécie, com uma área mínima de 0,2 metros quadrados para cada 0,1 metros de comprimento para as largatas terrestres e 0,2 metros cúbicos de volume para largatos arborícolas. E é importante evitar a superlotação de animais devido ao comportamento territorial que os mesmos têm. Em relação ao substrato, ele desempenha um papel crucial para a maioria das espécies de largatos, especialmente as de hábito terrestre, facilitando a expressão de comportamentos naturais e mantendo as condições ambientais como a umidade adequada do recinto. Um substrato apropriado também oferece um local para a nidificação para as fêmeas de espécies ovíparas que enterram seus ovos. Diversos tipos de substratos podem ser empregados, seja em recintos externos ou em terrários, como grama, areia especial para répteis, terra vegetal e etc. A troca desse substrato deve ser feita conforme a necessidade e os resíduos fecais devem ser removidos diariamente. A vegetação natural também contribui para manter a umidade e criar um ambiente confortável para os animais. Além disso, itens como tocas e abrigos feitos
de diversos materiais, como madeiras, cano PVC, tijolos e etc., são essenciais. A presença de rochas e troncos baixos também enriquece o ambiente, especialmente para as espécies terrestres. É essencial que todos os recintos disponham de uma fonte de água potável, a qual deve ser trocada pelo menos 2 vezes por semana ou conforme a necessidade. A dimensão da fonte de água deve ser adequada ao tamanho do animal, pois algumas espécies não apenas bebem água, mas também a absorvem através da cloaca, submergindo a parte posterior do corpo no tanque de água. Além do tamanho apropriado do tanque e da umidade do ar, a prática de borrifar o recinto e os animais também auxilia na equidíase, ou seja, na troca de pele. A saúde dos largatos em cativeiro, sejam carnívoros, herbívoros ou insetívoros, depende de uma dieta de qualidade. Para as espécies insetívoras, a suplementação de cálcio é crucial devido à deficiência desse mineral em insetos de laboratórios. Recomenda-se oferecer uma variedade de insetos, como grilos e baratas, e suplementar o cálcio 1 ou 2 vezes por semana. Os insetos devem ser oferecidos vivos para estimular o comportamento de caça. Já em espécies herbívoras ou onívoras, a dieta deve incluir verduras escuras e legumes, com moderação em relação aos vegetais como o brócolis e couve-flor. Já itens de origem animal, como a carne, ovo e peixe, também podem ser oferecidos. A proporção e a frequência da alimentação devem ser ajustados conforme a espécie. Existe uma grande variedade de serpentes, tanto em relação ao tamanho quanto aos hábitos. O comportamento e as respostas fisiológicas dos indivíduos e das espécies também variam, existindo aquelas mais agressivas e assustadas e outras mais calmas, algumas com metabolismo mais lento e outras mais acelerados. Todos esses fatores devem ser considerados para o adequado direcionamento do manejo em cativeiro. O alojamento pode ser fechado ou aberto, dependendo do propósito. Em ambientes fechados, podem ser usadas caixas plásticas ou terrários de diferentes materiais, com as dimensões adequadas ao comportamento da espécie. Recintos maiores são essenciais para permitir que as serpentes expressem comportamentos naturais, como o de explorar o ambiente. Estudos destacam a importância de oferecer espaço e estímulo suficiente para o bem-estar das serpentes. Então, é recomendado que os recintos tenham área suficiente para que as serpentes se estiquem completamente, com 1,2 metros quadrados para serpentes terrícolas ou semiaquática e 1,2 metros cúbicos de volume para cada metro de serpente arborícola. No caso de alojamentos abertos ao ar livre, é necessário considerar mais cuidadosamente as condições climáticas naturais e oferecer opções para termorregulação, como pontos acrescidos e áreas sombreadas. A altura laterais deve ser pelo menos 50% maior que o comprimento da serpente, e é recomendado que tenha uma cobertura de tela para evitar a entrada de predadores em potenciais. O substrato é crucial para que essas serpentes estimulem o comportamento naturais, além de manter um microclima no recinto. Em espaços abertos, podem ser usados substratos naturais, como areia, terra e grama, além de substratos artificiais. Já em recintos fechados, são utilizados terra vegetal, fibra de coco e casca de pinos. As tocas são essenciais e podem ser feitas com diversos materiais, garantindo acesso fácil à serpente. Pedras e troncos enriquecem o ambiente e auxiliam na equidíase. Para as serpentes arborícolas, troncos e galhos adequados são indispensáveis. Todas as caixas e recintos devem ter água potável, trocadas pelo menos uma vez por semana ou conforme a necessidade. Em serpentários abertos, a água deve ser trocada diariamente com escoamento telado para evitar fugas.
Os bebedouros e as paredes dos tanques devem ser lisos para facilitar a limpeza. O tamanho da fonte de água deve ser adequado ao tamanho e ao hábito da serpente, incluindo a oferta de tanques para aqueles que gostam de se banhar. As serpentes são carnívoras por natureza. Geralmente elas são alimentadas por roedores em cativeiro, mas existe uma grande variedade de presas. A dieta e a frequência da alimentação variam de acordo com o metabolismo de cada espécie. Espécies com um metabolismo mais lento podem ser alimentadas uma vez por mês, enquanto espécies com metabolismo mais rápido podem ser alimentadas de 15 em 15 dias ou semanalmente. Então, o monitoramento da massa corporal é essencial para se fazer ajuste na dieta ao longo do tempo. E após a alimentação, deve-se evitar o manejo dessas serpentes para evitar a regurgitação. Para instituições que lidam com os animais em cativeiro, a marcação é obrigatória conforme a resolução do CONAMA. Para pesquisas temporárias, a identificação individual é geralmente necessária, mas a marcação permanente nem sempre é obrigatória. Os métodos invasivos de marcação, como microchips, são comuns em instituições permanentes, mas devem ser acompanhadas de procedimentos para minimizar o estresse e a dor do animal. Em quelônios, uma alternativa não invasiva é usar esmaltes coloridos para marcar o casco. Em relação à destinação final desses animais, as opções incluem a doação para instituições permanentes como zoológicos ou para as outras pesquisas. Eutanásia seguida de depósito em coleção de museu é uma alternativa, mas deve ser a última, priorizando os destinos que evitem um sacrifício animal. A soltura na natureza após a pesquisa é desencorajada, devido ao risco para os animais e o ambiente, sendo recomendada apenas em circunstâncias específicas, com cuidados sanitários e biossegurança. A reintrodução no seu habitat natural é ideal para projetos de conservação, principalmente para os animais nascidos em cativeiros. Para os animais apreendidos ou resgatados, devem ser seguidas diretrizes específicas. O manejo sanitário e a biossegurança são essenciais para prevenir a introdução e disseminação de agentes patogênicos em população animal, humana e do meio ambiente. Desde a coleta até a destinação final, as medidas devem ser tomadas para minimizar os erros. Recomenda-se o uso de luvas descartáveis, aventais específicos e higienização de materiais com os desinfetantes adequados. Os recintos devem ser à prova de fugas e limpos com regularidade, com o monitoramento da qualidade da água e a segregação de equipamentos por espécie. O descarte de resíduos sólidos deve seguir as normas da instituição, enquanto a água utilizada deve ser desinfectada antes do descarte em áreas sem tratamento de esgoto. Para instituições permanentes, é crucial realizar quarentenas para os novos animais com exames veterinários e o isolamento por pelo menos 60 dias. Em manejo para reintrodução, a quarentena é permanente. Em pesquisas onde a quarentena não são viáveis, as medidas de biossegurança devem ser rigorosas, incluindo o uso de calçados específicos e pé-dilúvios com desinfetantes.